TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz. Programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Como é que você tem passado? Você está bem? Você tem buscado a presença do Senhor? É muito importante, queridos, nós termos o nosso TSD, Tempo a Sós com Deus. Eu não abro mão, todos os dias pela manhã, antes de sair de casa, eu tenho meu tempo a sós com Deus e à noite também. Queridos, esse relacionamento, ele nos faz crescer a cada dia, ele nos faz ter um relacionamento mais próximo com Deus, porque o que Ele quer é se revelar a cada um de nós. Isso só vai acontecer se nós tivermos essa intimidade. Então, eu quero te motivar a estar tendo o seu TSD todos os dias e dessa forma. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. E como é que você tem passado, a sua família, seus amigos? Você tem orado por eles? Você tem buscado? Ou será que você está vivendo num tempo de dúvida? Eu tenho abordado algumas pessoas, eu tenho visto que no seu coração existem algumas dúvidas com relação daquilo que Deus pode fazer. Queridos, eu quero dizer para você uma coisa, Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Foi Ele que criou o céu e a terra. E nós podemos confiar nesse Deus maravilhoso. E eu quero te motivar, e sobre isso eu quero estar compartilhando com você nesse dia. Eu quero tirar nesse dia toda a dúvida do seu coração. E eu quero aplicar fé para mostrar que Deus, Ele faz e Ele vai fazer o milagre na sua vida. Então vamos lá. Eu quero ler com você hoje, lá no livro de Jó, capítulo 1. Eu quero começar lá no versículo 1 e eu quero ler alguns trechos aqui do capítulo 1 e eu quero te mostrar que é Deus que nos protege, é Deus que cuida de cada um de nós, é Deus que nos livra de todo o mal, é Ele, somente Ele. Então eu quero te levar a confiar e arrancar, tirar toda dúvida. Você não pode ser como aquela pessoa que, devido à dúvida, não está alcançando a sua vitória. Devido à dúvida, você está questionando a Deus e muitas vezes um questionamento que não te impulsiona, ele não te leva você a crescer, a ter uma intimidade com Deus. Então vamos lá, você já pegou aí sua caneta, seu caderno, seu marca-texto, sua Bíblia, e eu quero ler com você. Jó, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado o Deus. Essa era a prática constante de Jó. Interessante que quando nós concluímos aqui esse versículo 5, ele fala que Jó tinha uma prática, oferecer sacrifício ao Senhor. Eu iniciei aqui falando sobre o TSD, você ter essa intimidade com Deus. Queridos, o sacrifício muitas vezes, claro, Jesus já levou todos os nossos sacrifícios, mas nós precisamos pagar um preço de oração. Nós precisamos hoje buscarmos ter essa intimidade com Deus. Muitas vezes nós falamos que adoramos a Deus, servimos ao Senhor, mas nós não conhecemos nada dele.
E algumas vezes eu fico até questionando como é que nós vamos estar no céu com um Deus que nós não conhecemos, um Deus desconhecido. Então nós precisamos buscar o Senhor, conhecer a Deus. Hoje nós temos o acesso à Bíblia e a tantos materiais. Hoje nós conseguimos encontrar aí na internet materiais de excelência, até cursos teológicos de graça, para que nós possamos conhecer a Deus. Deus, ele quer se revelar a cada um de nós. E por isso, né, a Bíblia é um livro, o livro mais vendido na face da terra. E ela continua sendo vendida, né? E hoje, claro, nós temos hoje aplicativos, né? Quantos aplicativos nós temos da Bíblia? Então, queridos, isso tudo mostra que Deus tem colocado no coração do homem que precisamos buscá-lo, precisamos ter essa intimidade com Deus, porque Ele quer se revelar a cada um de nós. E nesse texto que nós lemos, nós vemos aqui que Jó, ele tinha essa intimidade com Deus, ele tinha nessa preocupação de orar não somente por ele, pela sua casa, mas pela sua família, pelos seus bens, pelos seus negócios, ele apresentava ao Senhor. E quando nós fazemos isso, cara, nós mostramos, né, que, na verdade, nós temos uma intimidade com Deus. Quando nós fazemos isso, claro que através, né, desse relacionamento, nós mostramos a dependência do Senhor. Então eu quero te convidar a ter essa intimidade com Deus. Talvez você que está nos assistindo está fraco, né? Você está com dificuldade na sua caminhada, você está com dificuldade em ir à igreja. Queridos, quantas pessoas têm abandonado hoje a igreja, principalmente depois da pandemia? As pessoas hoje já não veem necessidade de estar cultuando a Deus porque tem outros meios de cultuar, mas não é verdade, queridos. Uma coisa é nós ouvirmos uma mensagem, escutarmos uma mensagem, assistirmos uma pregação. Outra coisa é nós participarmos. Quando você assiste um futebol, você não está ali no campo jogando bola. Você está ali, né, com todas as emoções, assistindo o jogo, torcendo, mas você não está jogando, você não está participando. E o que o Senhor quer é que cada um de nós venhamos participar, queridos. Nós estamos nos isolando, quantas pessoas estão isoladas dentro dos seus lares? Isso faz com que as pessoas entrem em depressão. Por quê? Porque para a comunicação, para o relacionamento. Mas, Senhor, Ele quer que você tenha relacionamento, Ele quer que você se envolva, quer que você trabalhe na igreja, quer que você assista aos cultos. Isso é benefício para você. Quando nós o adoramos, Ele está trabalhando em nosso favor. Ele está nos ajudando a vencer as adversidades. Então eu quero convidar a você a ter esse relacionamento que Jó tinha com Deus. A Bíblia fala, claro, ele tinha algumas características. Jó, ele era um homem íntegro, ele era um homem justo, ele tinha um temor a Deus e ele evitava o mal, queridos. Evitar o mal. A Bíblia fala que nós temos que fugir da aparência do mal. Aquilo que aparentemente é ruim, é bom nós não nos envolvermos. Nós precisamos, né, criar um desvio daquilo que pode nos prejudicar, não somente espiritualmente, mas até socialmente, ou no nosso relacionamento familiar. Então evite aquilo que é mal. Produza na sua mente coisas boas, palavras de motivação, palavra de fé, palavra de ânimo. Quantas pessoas estão como um desenho antigo que fica lá, ó céu, ó terra. Não, queridos, vamos acreditar no nosso Deus da mesma forma que o Senhor ele trabalhou com o seu povo desde lá do Antigo Testamento. Ele tem sido o mesmo até os dias de hoje. E as promessas do Senhor eles estão sobre as nossas vidas. Então eu queria que você nesse dia tirasse toda a dúvida do seu coração. Se existe alguma dúvida, será que Ele pode? Será que Ele pode fazer um milagre? Queridos, Ele é Deus do milagre. Ah, será que Deus quer curar? Claro que Ele quer curar. Ele é Pai. Ele quer curar todas as pessoas. E nós precisamos depositar a fé. Mas talvez você fala, pastor, mas é aquela pessoa que nós oramos, nós buscamos, talvez um familiar seu e morreu. Queridos, se essa pessoa tivesse sido curada, nós iríamos ver o milagre.
mas se ela partiu no Senhor Jesus, aceitando a Cristo, ela viu o milagre. Queridos, o milagre aconteceu de qualquer forma. É que nós queremos ver o milagre. Claro, nós não queremos perder ninguém, mas a morte é certa, a morte vai acontecer. Um dia todos nós iremos, mas precisamos parar para pensar. Qual é a forma que nós estamos indo? Será que nós estamos indo com Cristo ou sem Cristo? Eu queria que você pudesse, nesse dia, estar refletindo sobre isso. Que você pudesse estar fazendo uma avaliação da sua vida. Como é que você está com Deus? Mas o que me chama a atenção, né, nesse capítulo 1 é lá no versículo 10. Eu quero ler com você. Olha o que diz assim. Acaso não puseste uma cerca em volta dele? Queridos, aqui nós vemos, né, o adversário de Deus. Ele chega junto com os anjos diante do Senhor e Deus, né, fala: você tem visto o meu servo Jó, um homem justo, temente, uma pessoa que se afasta do mal. E aí o adversário, ele questiona Deus. Ele questiona Deus. E olha só o que ele fala. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Queridos, o que me chama a atenção é que até o adversário, ele reconhece que as bênçãos vêm de Deus. O milagre vem de Deus. A segurança vem de Deus. Queridos, até o adversário, sim. Aquele que conhece a Deus, ele conhece muito mais do que eu, do que você. Por quê? Porque ele esteve um dia ao lado do Senhor, mas ele não quis estar mais, ele quis tomar aquilo que Deus tinha criado. Ele teve inveja e por isso ele foi banido do céu. Mas ele reconhece que as bênçãos vêm de Deus, queridos, e muitas vezes nós ficamos duvidando. Será? Será que o milagre vai acontecer? Queridos, claro que vai acontecer. Coloque a sua fé em ação. Materialize a sua fé. Acredite no milagre. Deus é Deus de milagre. Queridos, Jesus não morreu na cruz do Calvário em vão, não. Pelo contrário, ele veio nos dar vida e vida em abundância. Então creia no Senhor, queridos, e viva isso a cada dia. E quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se aprofunda nas coisas de Deus, mais a sua fé vai estar fortalecida. E interessante que aqui, né, que fala, né, o diabo, ele fala, né, que o adversário, ele diz que Deus é quem guarda, protege. É Deus que cuida da família de Jó. Olha que coisa legal, né, coisa tremenda. Deus é quem cuida. Deus é quem cuida de mim e de você. Deus, ele nos dá livramento que às vezes nós nem vemos. Queridos, quantos livramentos eu tenho visto, outros, né, que eu não sei, mas eu creio que Deus já está me livrando. Então acredite, né? O adversário diz que Deus guarda, que Deus protege, né, que Deus cuida. E ele fala mais, ele fala que Deus abençoa. Queridos, o adversário falando que Deus abençoa. Ele não fala eu abençoo, pelo contrário. Você sabe que, né, dentro do contexto de Jó, ele simplesmente tirou tudo aquilo que Jó amava. Ele fez, né, de tudo para que Jó pecasse contra Deus. Então você vê que ele trabalha de uma forma contrária. Ele trabalha minando as nossas forças, querendo nos destruir, querendo invalidar a fé que nós temos em Deus. E a todo momento nós somos bombardeados. Nós somos bombardeados por palavras, por sentimentos, por pessoas que tentam de toda forma minar a nossa fé, sendo um adversário na nossa vida. Mas eu quero te motivar hoje a crer nesse Deus, Deus Todo-Poderoso, crer no Senhor Jesus. Eu separei aqui algumas promessas que Deus tem para mim e tem para você.
E eu quero começar pela promessa da salvação. E diz assim, 1 João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Se você se arrependeu, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, isso te dá direito à vida eterna. E eu quero fazer você entender que essa é uma das maiores promessas que Deus tem para mim e tem para você. Esse é o ponto central da Bíblia. Porque Cristo, ele veio ao mundo não somente para ser bom, não somente para fazer milagres, mas ele veio para nos salvar de algo futuro. A Bíblia fala do dano da segunda morte. Queridos, existe duas mortes, uma morte física e uma morte espiritual. E o Senhor Jesus, ele veio nos salvar desse dano da segunda morte, através do que ele fez na cruz do Calvário. Então, queridos, a maior promessa é essa vida eterna, a eternidade, ao lado daqueles que também aceitaram a Cristo, aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A eternidade ao lado do Pai. Queridos, que bênção! Nós poderíamos parar por aqui mesmo, né, e falar, poxa, isso já é suficiente. Isso já é suficiente. Saber que um dia eu vou estar ao lado de Deus. Um dia eu vou estar junto com Ele. Um dia eu vou estar ali glorificando e adorando e vendo o Senhor Todo-Poderoso. E vivendo com Ele uma eternidade. E sabendo que ali, naquele local, eu não vou ter mais dor, eu não vou ter mais tristeza, eu não vou ter mais desânimo, preguiça. Não! Ali eu vou ter uma vida abundante na presença do meu Deus eternamente. Então essa é uma das maiores promessas, a promessa da salvação. Mas também do Senhor, ele nos promete uma vida plena. Olha o que ele diz lá em João, capítulo 10, versículo 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Queridos, a vida não é fácil. Quando nós analisamos, né, o nosso dia a dia, as lutas, as adversidades, não é fácil. Mas Deus tem uma promessa para você. Deus tem algo especial para você. E existe uma diferença. Esses dias, falando com meu filho, e a gente conversando, e ele falou assim, pai, a gente estava falando, né, que muitas vezes o homem cria alguns meios, alguns artifícios para fugir da realidade, viver um mundo de sonho. Porque às vezes a realidade daquela pessoa é tão ruim que ela precisa fugir. E essa fuga muitas vezes se encontra nas drogas, na prostituição, nos vícios, na alimentação. E nós utilizamos, né, esses artifícios como um meio de fugir da realidade. Mas aí meu filho falou assim, pai, mas o senhor também não foge quando você ora, quando você lê a Bíblia? Eu parei, analisei e não dei a resposta a ele naquele momento, não. Eu fui orar ao Senhor. E eu falei, Senhor, esse questionamento que o meu filho me fez, como é que funciona isso? Como é que o Senhor me faz entender? Será que também é uma fuga? E Deus falou comigo, não, não é uma fuga. Sabe por quê, queridos? Todos os vícios, eles te levam a você fugir da realidade. Você viver um mundo de fantasia. Você viver o irreal. Agora a Bíblia, a palavra de Deus, a oração, ela te faz você enfrentar a vida. Ela te impulsiona a você caminhar mais uma milha. É isso que a palavra de Deus faz, queridos. Ela não te leva a um mundo de ilusão, não, mas ela te faz enfrentar a realidade. Mas você enfrenta a realidade com Deus, com Cristo Jesus, e você consegue superar, você consegue alcançar a sua vitória, você consegue ser abençoado com Cristo Jesus, e sem usar nenhum artifício, né, sem usar nenhum vício para você fugir daquela realidade. Nós não precisamos hoje, né, tomar um copo de cerveja para dizer que ficamos felizes, para nos alegrar, para mudar o nosso ânimo. Não, nós somos felizes, porque Cristo habita em nós. Nós encontramos a felicidade.
Então nós não precisamos de nenhum artifício para encontrar a felicidade. Então quero dizer para você que está nos assistindo, ele tem poder para devolver tudo aquilo que o inimigo te tirou. Tudo aquilo que, de alguma forma, você perdeu ao longo da sua vida. O Senhor é Deus de restituição. Ele fala aqui sobre uma vida plena, uma vida abençoada, queridos. É o que Deus tem para mim e tem para você. Uma vida de restauração. Então, queridos, tudo aquilo que estava morto, tudo aquilo que estava perdido, Deus ele tem o poder de restaurar. Mas não para só por aí. O Senhor também, ele promete o que? O Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo é aquele que habita dentro de mim e de você, para que possa nos ensinar, para que possa nos dar esse ânimo, essa alegria. Porque, queridos, como é bom estarmos cheios do Espírito Santo. E olha só o que aqui em Lucas, capítulo 11, versículo 13 diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Queridos, Deus quer te dar o Espírito Santo. Deus, ele quer te encher. Deus, ele quer fazer transbordar. E tem muito mais promessas, queridos. Queridos, são muitas promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Ele fala sobre paz. O Senhor, ele quer te dar paz. João, capítulo 16, versículo 33 diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. Querido, se Jesus venceu o mundo, você também vai vencer. Se você está passando por uma luta, uma adversidade, chama Jesus e fala: Senhor, passa por essa adversidade comigo. Talvez não tenha como parar essa adversidade, esse problema que você está passando, mas o Senhor vai te dar forças para você poder superar esse momento mal. Acredite na palavra do Senhor. Deus é Deus de paz. Ele nos faz superar as dificuldades. Então precisa confiar. Tira a dúvida do teu coração. Fala: Senhor, eu quero confiar, eu preciso confiar. Deus também é o Deus da provisão, queridos. Olha o que diz em Mateus 6, do 31 ao 33. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou que vamos vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, queridos. Busca Deus em primeiro lugar. Todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nós temos também promessa de proteção. Salmos 91, 10. Nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, ou seja, à sua casa. Proteção do Senhor. Deus, ele fala que vai nos dar sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Deus te promete prosperidade. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Queridos, futuro. Deus tem um futuro próspero para você, abençoado para você. Deus fala que vai nos trocar o nosso coração, o nosso pensamento. Às vezes o nosso pensamento ele é bombardeado por coisas ruins, mas Deus te promete dar um pensamento novo, uma forma de pensar diferente. Olha o que diz em Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Meu Deus, que Deus maravilhoso é esse? Ele fala que ele é fiel em cumprir todas as palavras. Salmos 89, 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Queridos, Deus, ele cumpre. Mas talvez você fale assim: pastor, mas ainda, como é que eu posso vencer essa incredulidade do meu coração? Há um texto, Mateus capítulo 9, versículo do 14 ao 27, conta a história de um homem que tinha lá um filho enfermo, e ele foi até os discípulos e pediu para que os discípulos orassem e curassem o seu filho, e os discípulos não conseguiram.
E agora ele chegando a Jesus, conta todo o contexto da história do filho, né, das enfermidades, né, tudo aquilo que o filho passava, e chega para Jesus e fala: Senhor, se tu podes. E Jesus, muito indignado, fala: peraí, se tu podes? Queridos, tudo é possível ao que crê. Olha o que diz aqui, capítulo 9 de Marcos, versículo 23. Olha só: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê, queridos. Mas aquele homem, né, devido a... Porque, queridos, interessante, né? Nós temos experiência, às vezes, numa área, mas na outra nós não temos. Nós temos, às vezes, fé para algumas coisas, mas para outras não. Somos seres humanos. Mas aquele homem também estava nessa mesma condição. Olha o que diz no versículo 4, Marcos capítulo 9, versículo 4. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Queridos, quantos nós vemos que estão nessa mesma condição? Pessoas que até creem, sim, creem. Creem às vezes com uma fé natural, ou creem que Deus pode fazer algumas coisas e outras não. Mas eu quero dizer para você, queridos, que o nosso Deus, Ele é Deus que pode transformar a sua vida. Ele pode mudar a sua história e Ele quer mudar a sua história. Quantos testemunhos eu tenho de pessoas que estavam enfermas e foram curadas? Quantos testemunhos de pessoas, né, que estavam hospitalizadas e hoje estão em casa, ou estão já trabalhando, ou já estão, né, aí fazendo algo, né, para Deus, estão envolvidas, né, com o seu dia a dia. Queridos, Deus é Deus de milagres. Nós temos uma senhora que temos orado por ela, e, queridos, até alguns dias atrás ela estava lá no hospital, hoje já está em casa. E o médico falou assim: ó, a enfermidade está paralisada, parou, ela está parada. Eu falei: queridos, como pode? Uma enfermidade que era para a morte e ela está parada. Queridos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós cremos, quando nós buscamos esse relacionamento, Ele está aqui para se revelar a cada um de nós. E eu quero motivar a você no dia de hoje a estar buscando o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que te fez, aquele que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida e mudar a sua história. Então, feche os seus olhos. Eu quero estar orando por você no dia de hoje, pedindo ao Senhor que venha tirar toda a dúvida, né, toda argumentação do seu coração contrário à fé em Cristo Jesus. Senhor, aqui nesse momento, eu quero ser profeta do Senhor. Eu quero profetizar, ó Deus, sobre a vida de cada pessoa que está nos assistindo. Ó Deus, quantas pessoas, ó Pai, têm, ó Deus, estado numa condição deplorável, porque duvida do que o Senhor pode fazer. Mas Tu és Deus de milagre. Tu és aquele, ó Deus, que tira o homem do meio do montouro, no meio da lama, resgata. É o Senhor, Deus, que tira aquele homem do vício, que tira, Senhor Deus, aquela pessoa da depressão. É o Senhor que cura o câncer. É o Senhor que cura a AIDS. É o Senhor, ó Deus, que cura, Senhor Deus, qualquer enfermidade. É o Senhor, ó Deus. E nós cremos na Tua palavra. Quando o homem diz que não, quando tudo está contrário, o Senhor entra com poder e graça e muda a nossa história. Então o Senhor tira toda a raiz de dúvida do nosso coração e que nós possamos no dia de hoje crer que o Senhor, ó Deus, vai fazer um milagre na nossa vida. Abençoa, Deus, todos aqueles que estão assistindo. Senhor, que eles venham ser testemunhos vivos do Teu amor. Que eles venham multiplicar essa palavra, Senhor, para tantos outros, ó Pai, que estão caídos, abatidos, duvidando,
que o Senhor pode fazer. Tu és Deus de milagre. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero convidar a você a compartilhar essa palavra, que essa mensagem, né, ela possa chegar ao ouvido daqueles que realmente precisam, daqueles que estão duvidando do milagre. Tem pessoas que já perderam a esperança, mas eu creio que essa pessoa não é você, porque você é aquela pessoa que vai buscar Deus incessantemente e o milagre vai acontecer. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima semana com o programa Pão da Vida. Deus, Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.